Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal Liberty Pilates aqui no YouTube. O nosso tema hoje é planejamento de aula em estúdio. Nós já falamos de planejamento de aula no Med Pilates e nós vamos perceber que o planejamento de aula de estúdio tem que ter algumas estratégias diferentes da aula de Med. Então, alguns aspectos importantes que nós temos que levar em consideração ao planejar uma aula de estúdio. Primeiro, o objetivo do aluno. Então, por que o aluno começou a fazer aula de Pilates? Ele quer melhorar a postura, ele tem dor no joelho, dor na coluna, ele quer uma atividade que envolva respiração. Então, eu preciso saber qual que é o objetivo do aluno para que eu consiga realmente contemplar esse objetivo nas minhas aulas. É importante fazer uma anamnese bem completa, do aluno, saber se ele faz outro exercício físico, se ele tem dor em algum lugar, há quanto tempo ele tem essa dor, se ele fez algum tipo de cirurgia, se ele tem algum problema de saúde, se ele toma alguma medicação de uso contínuo, se quando ele tem, por exemplo, dor nas costas, ele se automedica, que isso é muito comum e é importante a gente saber, porque ele pode ter se automedicado antes de vir na aula de Pilates, ou estar precisando se medicar depois que vem na aula de Pilates. Então, eu preciso entender o que é que está acontecendo. E essa automedicação pode mascarar algum tipo de lesão. Então, é bem importante nós direcionarmos os alunos. Eu vou fazer a avaliação estática e a avaliação dinâmica do aluno. Uma conduta comum nos estúdios de Pilates é a aula experimental. Então, na aula experimental, eu vou fazer aquela entrevista inicial, eu não tenho tempo de fazer, muitas vezes, a anamnese do aluno, uma avaliação estática. Porém, na aula experimental, eu já consigo entender como aquele corpo se movimenta, como que é aquele aluno. Então, a aula experimental não deixa de ser uma ferramenta também de avaliação e de direcionamento. A avaliação da composição corporal não é muito utilizada no Pilates, mas é interessante, que faça avaliação de percentual de gordura, de perimetria, porque assim a gente pode comparar depois de um determinado tempo como que estava no início e como que está naquele momento. E estabelecer assim, após levar em consideração todos esses fatores, eu vou estabelecer o que é prioridade. Nós não vamos conseguir contemplar todos os objetivos do aluno e tudo que eu vi na avaliação estática e dinâmica ao mesmo tempo. Então, eu vou ter que priorizar o que é mais importante. Eu vou começar por aqui, para depois ir por ali, para depois ir para cá, porque eu tenho que fazer essa priorização, não dá para trabalhar tudo ao mesmo tempo. Uma outra coisa importante é que se a aula é individualizada, ela requer um planejamento de aula que eu posso fazer direcionado para o aluno. Eu posso personalizar esse planejamento de aula de acordo com o objetivo daquele aluno, de acordo com a avaliação estática e dinâmica. Porém, nós também temos aula em grupo no Pilates Estúdio. Então, para fazer aula de grupo no estúdio, eu tenho que ter algumas estratégias, porque normalmente a gente tem um equipamento de cada e o Med Pilates. Então, eu tenho que ter uma estratégia para manter essa aula dinâmica, fluida e que todos os alunos permaneçam em movimento, ficando esperando o mínimo de tempo possível. É importante para um planejamento de aula em grupo pensar no equilíbrio muscular. Então, eu vou mobilizar a coluna em todos os planos de movimento, eu vou fortalecer membros superiores e inferiores em todos os planos de movimento. Eu posso colocar na minha aula um objetivo de priorização
por exemplo, da força, do equilíbrio, da resistência, da flexibilidade. Então eu posso fazer um planejamento utilizando um foco nas capacidades físicas, né? Para melhorar a habilidade do aluno no que diz respeito à força, equilíbrio, resistência, agilidade. Eu posso também, numa mesma aula, combinar todas essas capacidades. É importante fazer o registro das aulas para que eu saiba qual foi meu foco a semana passada, quais os exercícios que eu dei, como que eu vou planejar essa semana e como que eu vou planejar as demais aulas. E ir registrando a evolução de cada aluno. Então, por exemplo, eu estou dando aula para a Dona Maria não conseguia fazer o movimento de extensão da coluna. Ela começou fazendo só a preparação para a extensão. Depois de 3 meses, ela melhorou a mobilidade e agora ela consegue fazer a extensão completa, estendendo quase todo o cotovelo. Então, é importante a gente ir anotando essa evolução e mostrando para o aluno para que ele se permaneça motivado nas aulas de Pilates. E eu tenho que ter um desenvolvimento pedagógico, né, levando em consideração as fases de competência da aprendizagem motora. Então, se aquele aluno ele é iniciante, se ele é intermediário ou se ele é avançado. Quando eu estou numa aula em grupo, eu tenho que trazer essas pessoas todas ao mesmo tempo. Então, eu tenho que ter em mente as regressões, né, como deixar o exercício mais fácil, e as progressões dos exercícios para eu conseguir atender todos os alunos que eu tenho dentro do estúdio. Tem estúdios que trabalham em torno de 5 pessoas, né? Há aulas com um mesmo equipamento, por exemplo, aulas de reformer, aula de cadeira, que às vezes tem mais do que isso. E os alunos têm que ser instruídos até para regular equipamento. Então, é importante a gente entender como que é o estúdio que nós vamos trabalhar e desenvolvendo estratégias para realmente conseguir atender individualmente todos os alunos ao mesmo tempo. É um desafio grande, mas é possível. Um exemplo que eu trouxe aqui de planejamento por exemplo, numa primeira semana eu vou trabalhar equilíbrio e o acessório que eu vou usar é a bola. E eu ainda posso colocar aqui uma terceira coluna, por exemplo, para dar ênfase em um princípio nessa semana, a respiração, por exemplo. Então eu vou trabalhar, vou dar um bônus a mais para o equilíbrio, vou usar o acessório bola, que vai ajudar bastante a trabalhar o equilíbrio, e posso ainda colocar um foco, por exemplo, aqui na estabilização da pelve. Na outra semana eu vou trabalhar força, vou usar o acessório Toning Ball e vou focar na respiração. Depois, flexibilidade, vou colocar com faixa elástica, vou trabalhar coordenação motora, então eu vou dar os exercícios que tem mais ciclos respiratórios, que tem mais movimentos. Vou utilizar o Orbit, que é aquele que parece um skate. E também posso focar, por exemplo, na cintura escapular. E resistência, fazer um circuito combinando todas essas habilidades e usando mais de um acessório, inclusive o Mat Pilates. O que eu vou passar para vocês agora é uma sugestão de como organizar sua aula de estúdio. Eu já vi aulas planejadas de diferentes formas, então tem professores que gostam de colocar cada aluno em um equipamento e aquele aluno vai fazer aquele equipamento durante toda a aula. Então eu coloco um no reformer, o outro no Cadillac, o outro na cadeira e o outro no barril. Tem esse formato. Eu particularmente não gosto muito porque acaba que os padrões de movimento ficam muito parecidos. Eu gosto de fazer o circuito nos equipamentos. Eu posso também, em relação a essa estratégia, né, de deixar um aluno por equipamento, ela foi muito utilizada durante a pandemia,
para evitar que os alunos trocassem de equipamento e pudessem ter contato, né? Mesmo limpando o equipamento, foi uma conduta frequente durante a pandemia. Então eu posso organizar a aula de diferentes formas, eu já posso começar a aula nos equipamentos. Mas uma sugestão que eu dou para vocês é começar fazendo a aula dessa maneira, que eu vou explicar, e depois vocês vão pegando o jeito e escolhendo a melhor maneira para cada um. Né? Cada um se identifica com um tipo de aula e às vezes até o estúdio que vocês forem dar aula pode até já ter um formato pronto que vocês vão ter que se adaptar. Então, no início da aula, assim como numa aula de MET, eu vou trabalhar os princípios biomecânicos. Então, eu vou colocar um exercício de respiração, um de posicionamento da pelve, eu vou colocar um exercício de caixa torácica, cintura escapular, coluna cervical e cabeça. Então, depois de ter colocado o aluno, ter posicionado e trabalhado os princípios, eu vou trabalhar o MET Pilates. E nessa parte aqui, ó, eu consigo fazer em grupo. Então, por exemplo, se eu estou com 5 alunos, os 5 alunos podem fazer ao mesmo tempo, assim como numa aula de MET. Então, eles fazem os princípios biomecânicos e eu vou escolher os exercícios de pré-MET, MET básico, intermediário ou avançado. Eu gosto de usar preparando para os exercícios que eu vou utilizar nos equipamentos. Então, muitas vezes até a coordenação motora que eu vou precisar no equipamento para eu não precisar ficar ensinando para cada um. Então, eu posso fazer um aquecimento no MET Pilates e utilizar exercícios que preparem os alunos para os exercícios nos equipamentos. E aí eu vou fazer um rodízio dos alunos. No Cadillac, eu sugeri aqui 3 exercícios, no Reformer, na cadeira e 2 aqui eu coloquei no barril, que pode ser na meia-lua, pode ser no Spine Corrector ou no Leather Barrel. Nessa aula eu tenho que me preocupar em trabalhar o equilíbrio muscular, então porque eu estou com vários alunos na aula. Então, eu vou fazer uma aula geral, né, que vai trabalhar a parte anterior, posterior, lateral, né, todos os planos de movimento. Mas no final ou no meio, eu posso individualizar um pouco mais essa aula. Então, se eu tenho um aluno que eu vejo que está precisando mais mobilizar a coluna, eu já dou um exercício a mais para ele de mobilizar a coluna. Eu percebo que o outro aluno está precisando fortalecer mais costas, eu dou um exercício a mais para ele de costas. Que o outro aluno está com um déficit de equilíbrio, eu vou lá e coloco um exercício de equilíbrio para ele. Então, nesse início, que vocês estão começando a preparar a aula de estúdio, é interessante seguir esse formato, né? Porque assim vocês vão ficar mais organizados, né, nas aulas. Depois que vocês montarem essa aula, fizer a escolha de exercícios, é interessante vocês colocarem assim: quantas mobilizações que eu tenho da coluna em flexão, quantas eu tenho em extensão, quantas torções e quantas inclinações laterais. Quantos exercícios eu tenho, né, nos equipamentos que está trabalhando a parte anterior do ombro, quantos que eu tenho que está trabalhando a parte posterior, e se eu coloquei algum exercício de abdução de ombro, por exemplo. Então eu tenho que ver se essa aula realmente está equilibrada, né? E se eu enfatizei uma coisa num dia da semana, no outro dia da semana eu posso fazer uma ênfase diferente da que eu fiz no primeiro dia que o aluno veio, que o que é mais comum é o aluno fazer 2 vezes por semana. Então, o que eu aconselho vocês é fazerem esse planejamento de aulas e depois dividir e ver quantos exercícios estão dando para cada uma das coisas. A partir do momento que você vai praticando, né, que você vai ficando com mais habilidade para regular equipamento, para os exercícios mais memorizados, vai ficando mais fácil. A cada dia vai ficando mais fácil. Mas eu tenho caderno de planejamento de aula. Então, eu tenho todas as aulas de quando eu comecei, e até bastante tempo, planejadas.
porque isso eu sabia quais exercícios eu tinha que estudar, eu revisava como que eu tinha que preparar o equipamento, quantas molas eu tinha que colocar, como que eu poderia fazer para deixar o exercício mais fácil ou mais desafiador. Então, tudo isso a gente vai adquirindo, estudando, praticando e planejando aulas. Deixo aqui então o meu contato para vocês nas redes sociais e aguardo vocês na próxima semana. Um grande abraço a todos.